E aí, pessoal, começando mais uma edição aqui do All Connected, podcast do Grupo Eletrolar, para falar hoje sobre o mercado de eletromobilidade. Né? Como você sabe, a Eletrolar hoje é uma feira multissetorial. A gente, em 2026, vai virar, o Distrito AMB vai virar Distrito Eletrolar, que vocês vão entender um pouquinho mais daqui a pouco, oficialmente, por que esse nome está mudando. Mas a Eletrolar hoje é uma feira, como eu falei, é multissetorial, né? A gente tem a parte ali de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, tem a parte de Global Suppliers, que são os fornecedores e fabricantes internacionais, tem a parte de Interior Lifestyle, que é a parte de utilidades domésticas, e tem a parte que esse ano, 2025, foi chamado de Eletrocar. A partir do ano que vem, a gente expande essa área também para chamar de Future Mobility, porque a gente quer falar de tudo envolvido nesse universo do futuro da mobilidade, que obviamente a gente está falando de carros elétricos, né, carros híbridos e outros modelos aí de geração de energia para a mobilidade elétrica, e também muita inteligência, IoT nas cidades, inteligência artificial aplicada nas cidades, para a gente poder evoluir nesse sentido também. Para a gente começar essa conversa, né? Tem aqui ao meu lado o Daniel Fang, que é CEO da Evovat. Prazer ter você conosco, Daniel. Prazer, Igor. Muito obrigado pelo convite e pelo espaço, né? E a gente está tendo um papo tão promissor de assuntos muito importantes para o país. Uhum. Não, e para começar assim, até um background do Daniel, né? O Daniel, ele veio para o Brasil com 11 anos. E olha o português do cara. Sim, a gente estava falando tanto que você se adaptou, né, no Brasil. Sim, Foi difícil no começo, estava me contando um pouquinho aí. Mas eu acho que é legal a gente começar por isso, porque assim, tem a questão de adaptação das culturas nas empresas também, né? sim, Vamos começar falando como você se adaptou, né? Como pessoa física, vai. Porque eu acho que tem tudo a ver com a forma como você lidou também com a Evovat para poder se adaptar aqui. sim. Foi uma adaptação difícil, né? Vim quando eu era criança, então vim aqui porque meus pais estavam aqui no Brasil já e queriam que a gente se juntar, né? Aí, uma palavra resumindo, toda a experiência, foi complicações. Complicações no sentido desde as necessidades cotidianas até me expressar, fazer amizades, né? Ter todo o relacionamento saudáveis para o crescimento de uma criança. Uhum. Então, eu acho que foi legal e, ao mesmo tempo, tendo muita dor, né? Muito sofrimento. Mas assim que sobreviver, assim que passar das fases, E assim que crescer também, né? assim que crescer. Cara, ele tava contando, ele foi colocado numa escola, assim, sem falar uma palavra de português, Sim, aos 11 anos, e aí eu fico imaginando, lidar com a turma toda ali, né? É a mesma coisa sim, você pegar uma empresa chinesa, fazendo analogia, pegar uma empresa chinesa, jogar no Brasil e achar que vai dar certo sem entender cultura. sim, E o contrário, exatamente. né? O brasileiro também pra China. Exatamente. São dois países, né, com culturas, distâncias físicas muito longas, né, com culturas também bastante diferentes, mas ao mesmo tempo eu considero que são culturas complementares, muito legais que a gente, eu mesmo, né, no meu indivíduo, percebo isso e é uma observação bastante legal e, assim, fomentou meu aprendizado. Perfeito. Inclusive, para quem quiser conhecer um pouco mais da história da China, eu vou indicar aqui o livro do Ricardo Jeromel, chamou O Poder da China. Esse livro é incrível e ele está disponível gratuitamente, inclusive, na internet, tá? Se for na Amazon, provavelmente o link lá vai estar para você baixar gratuito, ou em algum lugar. Eu sei que ele já distribuiu esse livro gratuitamente na internet. Então procura que você vai encontrar gratuito sem ter que baixar pirata, beleza? Mas você entende muito do porquê, né? Cara, é uma história que começou lá atrás. É uma cultura milenar e tem todo um porquê de ter chegado da forma como chegou hoje, assim, né? Da forma de se lidar mesmo. Eu tenho Sim, percebido o chinês querendo muito conhecer do Ocidente hoje. Eu acho que isso é uma grande evolução, assim, nos últimos anos. sim, Até então, minha percepção, eu já fui para a China 4 vezes. Até então, minha percepção das primeiras vezes que eu fui para a China era de que a China, ou ela olhava para o Ocidente para copiar ou ter ideias, mas aí ela começou a ir para um lado de se desenvolver, né? Trabalhar com, cara, a quantidade de engenheiros formados na China por ano é um número absurdo, é muito maior do que a do resto do mundo inteiro. E começou a virar um país de inovação. sim, Quando ela começa a virar um país de inovação, ela começa a olhar para o Ocidente, tentando entender como se adaptar ao Ocidente também e atender o Ocidente da melhor maneira, sim, né? A gente vê isso pela própria Eletrolar e as empresas chinesas que vêm para cá também. sim. Muitas das empresas estão trazendo os líderes. E na minha visão é muito para que eles consigam beber um pouco dessa fonte aqui, né? Na água limpa, na real, para poder saber como que Com o Ocidente certeza. funciona, para poder se adaptar. Conversando com várias empresas, por exemplo, executivos da Oppo, da Jovi, que são marcas de celulares, eles falando: putz, na hora que eu dou um feedback para o chinês que no Brasil eu preciso ter NFC e que lá na China já não faz mais sentido ter NFC e por isso eles não produzem NFC, na próxima semana eu já tenho aparelho fabricado para o Brasil com essa necessidade brasileira. O que Sim, antes não acontecia. Beleza, não, esse aqui é o modelo, vai lá, toma. Agora o chinês entendeu que ele precisa adaptar. Eu acho que isso é uma mudança grande também.
Sim, na verdade, na China tem essa tradição, né, em que as pessoas é muito mais, digamos assim, trabalhando, mão na massa, Uhum. né? O que você precisar, o que você quer, eu faço. Então, se eu não souber, eu aprendo. Se eu não souber, eu copio, pelo Uhum. menos, né? Eu corro atrás. Então, tem muito esse pensamento de que, se você consegue, eu consigo também. Legal. Então, vou sempre correndo atrás, vou sempre trabalhando para alcançar um objetivo desse. Eu acho que teve uma coisa assim que também resume um pouco da China, da minha percepção. Teve um dia que eu tava lá, eu fui lavar roupa numa lavanderia, Aham. e aí eu não tinha dinheiro vivo para poder comprar o sabão, as coisas todas. E tinha uma pessoa, desculpa, eu não tinha o aplicativo, que eu tinha o chat que tava com você cadastra o cartão ocidental, porque né, você não vai comprar nada com cartão ocidental lá. Mas Sim, o chat tinha, e eles aceitavam o Alipay. No Alipay eu não tinha conseguido fazer o cartão de crédito. E tinha uma sim, pessoa lá, eu falei, cara, né, na base da mensagem do celular ali e tal, você pode me ajudar? Eu tô sem o Alipay, você consegue pagar pra mim aqui o Alipay, eu te transfiro o dinheiro pelo WeChat e tal. Aí o cara foi lá, pagou pra mim o negócio, e na hora que eu fui transferir pra ele, ele mandou pra mim e falou, não, os chineses são ensinados que a gente deve receber bem as pessoas e não sei o que lá. Eu falei, pô, obrigado. Então, tipo, ganhei o presente do chinês ali na lavanderia, aí o que sobrou de sabão em pó eu dei pra ele. Tipo, sabe, o chinês é amigável também, assim, sim. nesse ponto. Acho que é questão cultural também. É questão cultural. É uma cortesia que Aham. é ensinada desde o pequeno, né? Isso não somente na China, mas nos países mais Japão, Coreia, tudo isso. Então, a nossa educação envolvia Aham. mais essa cortesia aos outros, né? De sempre ajudar, de sempre conseguir contribuir por alguma coisa para os outros. E trazendo pro mundo dos negócios, isso tem até o nome, guanxi, Guaxi. né? É Guanxi é, guaxi. primeiro assim, você vai fazer negócio com o chinês, primeiro ele quer te conhecer na real, Sim, né? Ele nunca vai ter uma primeira conversa de negócios de fato. Ele vai sim, te levar pro bar, te ver bêbado, para ver como que sim, você vai lidar quando você estiver bêbado, se você vai falar besteira, você vai falar mal de alguém, e daí ele vai buscar o negócio com sim, você. sim. Na verdade é assim. Esse Quanchi é tradução direta, né? Relacionamento. 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 Então, o que acontece? Antes de eu ter algum relacionamento de trabalho, de negócio com você, eu preciso ter um relacionamento pessoal com você. Eu Uhum. preciso te entender se você é uma pessoa confiável, né? Se você é uma pessoa que é ao meu gosto, ao meu estilo, para trabalhar junto. Senão não vai ter uma sinergia, não vai ter futuros. Uhum. E sabe o que é louco? Quando você não tem uma empresa com um amigo chinês, aqui no Brasil, eu falo, não, não envolve, não mistura as coisas. É, Você chegar pro amigo e querer abrir uma empresa, não faz isso que vai dar errado. Na China, se você tem um amigo, se não tem um negócio com ele, você fala, por que a gente não tem um negócio até hoje junto, né? exatamente. E aí, assim, aqui eu traduzo, eu também uso muito essa forma de trabalhar assim no mercado. Mas para mim, o meu mantra é, seja interessado e interessante antes de ser interesseiro. Se interesse pela pessoa, né? Mostre que você também tem algum Sim, valor para ela antes de você pedir algo em troca. Então, no exatamente. final das contas, a gente faz igual. Eu pelo menos faço gostinho aqui sem saber que era gostinho. Mas aí tá a dica aí do livro do Jeromel para vocês poderem conhecer um pouco mais aí do poder da China e da cultura da China. Vamos entrar no nosso mundo aqui agora, né, de eletromobilidade. Eu queria Vamos. primeiro, antes da gente falar, primeiro, vamos lá, Evovat. Quem são vocês? Legal. A Evolt é uma empresa com mais de E uma aí pode falar década. Evovat, Evoot, como o brasileiro quiser. Vamos facilitar a Evowatt. Tá. Evowatt é uma empresa que tem mais de uma década de experiência, né, no segmento de eletromobilidade. Então, a gente teve a origem na China, temos presenças estabelecidas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, né? A gente oferece uma solução completa de carregamentos para veículos elétricos, né? E chamamos de solução completa porque o nosso portfólio cobre, né, a venda de equipamentos, de acessórios, de carregadores, desde residencial até comercial. E também oferecemos plataforma de gestão, de monitoramento, de roaming e de pagamento, né? Além de todo esse portfólio, a gente também oferece para os nossos parceiros e clientes consultorias técnicas, consultorias financeiras. A gente ajuda, auxilia na criação, elaboração de um projeto de eletroposto. E também temos parceiros que fazem serviços de instalação, de pós-venda, né, de assistência técnica. Então, você vê que a nossa solução é integrada e completa. Então, o nosso objetivo é de que o nosso parceiro procure a gente para resolver qualquer problema referente ao carregamento. Então, seja um condomínio. Se eu quero conversar com minha síndica para instalar um ponto de carregamento elétrico no meu condomínio, seja eu querer virar um empresário e ter postos de carregamento ao redor do Brasil para ajudar a aumentar um pouco essa capilaridade.
vocês entregam de ponta a ponta. Sim, de ponta a ponta, e é muito engraçado, né? Muito cliente vem de CPF, porque ele comprou um carro elétrico e está precisando de um carregador. Aí foi evoluindo porque ele vai nós indicando para condomínio e vai indicando para as empresas. Então a gente cria meio que esse network, porque a gente trabalha com o portfólio, né? É amplo, e a gente consegue atender todas as necessidades. Mas aí, Daniel, a gente está falando, né, de número de infraestrutura, número de carros. No ano passado, a gente teve, no Brasil, uma venda de quase 180 mil carros elétricos. Esse ano deve passar de 200 mil. Sim. É um crescimento, sim, considerável ali de pontos de recarga. Mas a gente chegou agora em agosto com 16,8 mil pontos de recarga. Sim. Se a gente pega a média da China, né, a gente tem uma quantidade absurda, uma infraestrutura gigante, uma média de 10 carros por ponto de abastecimento. Sim. Quando a gente vem para o Brasil, se a gente pegar só a frota do ano passado, a gente vai chegar nesse número também, de 10 para 1. Mas aí eu tenho todos os carros que foram vendidos ali para trás, o que faz esse número aumentar. Com certeza. Né? Cara, a gente precisa muito de investimento em infraestrutura para a gente poder conseguir manter esse ritmo ali, né? De 10 para 1, que é um número saudável que a gente vê no mercado atual. Sim, esse número 10 para 1 na verdade, já é um número mundial, né? Então, a gente tem bastante espaço a trabalhar, né? Principalmente para infraestrutura, para suportar esse crescimento de carros elétricos. A gente observa que muita gente, eles focam, né, apenas na venda em número e quantidade de carros elétricos, mas sem ver também ter um acompanhamento do crescimento da infraestrutura, dos pontos públicos de carregamento, né? E isso a gente está falando de quantidades, né? Assim como você citou que somente pegando as vendas deste ano, que bate com a média mundial. Mas se a gente pegar toda a venda histórica acumulada, já é um número muito maior, né? Então, são muitos carros disputando por um ponto de recarga. Agora, se a gente partir para potência, né? Aí já é outra história ainda, porque a gente observa que no Brasil é normal, né? Uma fase inicial em que as pessoas têm mais receio ao risco, né, de investimento, ao receio de incertezas jurídicas, regulamentares. E a maioria optam por colocar um ponto de AC, de carregador de corrente alternada. E corrente alternada geralmente é de potência 7, né? 7 kW a 22 kW. Então, passa a noite carregando. Passa a noite carregando. E nem sempre, né? Em grande maioria das vezes, o dono do carro elétrico não tem esse tempo para ficar esperando, né? Passar 3, 4, 5 horas para uma recarga, né? Como eu tenho um carro elétrico, então eu sinto isso, essa dor na pele de que precisamos ter mais pontos com potências maiores, né? Mas é uma evolução normal, né, que a gente observa também na China, na Europa, em que eles começam com potências menores, com quantidades menores, e vai partindo e vai indo para quantidade grande. Mas eu acho que isso também tem uma visão do Brasil, de vários Brasis. Assim, se a gente fala de São Paulo, muita gente mora em apartamento, né, e muitos condomínios não estão preparados ainda para abastecimento de carro elétrico. Mas se eu vou, por exemplo, para o interior, onde as pessoas moram em casa, talvez o AC faça sentido. Né? E supra bem ali a necessidade da pessoa, porque ele vai rodar ali, talvez nas cidades próximas. Os carros hoje estão chegando a 500, 600 km de autonomia. Sim. Tá de boa, ele passa o dia inteiro ali e à noite ele carrega. Né? Eu acho que também tem um pouco disso, de regiões do Brasil que talvez estejam aumentando o número de carregadores públicos mais rápido que outras. Você tem um pouco essa visão, assim, para quem que vocês estão vendendo mais hoje? Para que regiões que estão mais... Sim, legal. A situação de hoje é que a gente encontra um dilema. Qual que seria o dilema? Né? Falta infraestrutura, né? Só que não falta infraestrutura para os grandes centros urbanos. E são justamente os locais que menos precisam de carregadores, porque você tem carregador em muitos lugares. Primeiro, né, a concentração de carregadores é maior dentro das cidades, e você está perto da sua casa. Então, você tem alguma forma de abastecer o seu carro, de carregar o seu carro. Mas quando a gente fala de um carro elétrico, a primeira palavra que vem na cabeça é autonomia. Né? Muita gente tem esse receio de autonomia, de que, meu carro, eu vou ficar preso na cidade. Então, a gente está falando de uma falta de infraestrutura muito maior nas rodovias, nas estradas, nas cidades interior. Então, a gente hoje... ainda a venda, né, a concentração é muito maior nos polos. Aí, ó, só trazendo dados para poder corroborar o que você está falando, né? O estado de São Paulo, disparado, líder no número absoluto de eletropostos. Estado do Rio de Janeiro, a capital concentra 63% dos eletropostos.
e nas estradas realmente falta essa cobertura, né? Mas um dado que me chamou a atenção, região norte, centro-oeste e nordeste foram as áreas que tiveram crescimento percentual de eletropostos acima da média nacional. Ou seja, o pessoal tá correndo atrás e fazendo acontecer por lá também. E quando a gente fala dessas regiões, a distância entre as cidades acaba sendo maior. Eu preciso dessa infraestrutura nas estradas, né? Sim. Como é que tem sido a parceria com a iniciativa privada nesse ponto? Porque eu vejo várias marcas também apoiando esse tipo de coisa, várias concessionárias de estradas, né, de rodovias também apostando em eletropostos de quilômetros em quilômetros. Como é que você tem visto essa evolução aí junto com a iniciativa privada? Sim, é legal sim, porque a gente está no mercado, numa fase inicial, né, em que a gente mencionou que tem bastante riscos e incertezas, mas ao mesmo tempo isso traz oportunidades. Sim. Né? E, então é um mercado que não tá longe de ser saturado, né, tem muita oportunidade, tem muito a crescer. Então, a iniciativa privada, eles estão entrando para investir nisso, para apostar nisso. Então, a gente vê aqui nas regiões norte, na nordeste e região sul, né, que também é uma região significativa, é que eles estão crescendo muito rápido. Crescendo, claro, eles têm uma base menor, então a velocidade tende a ser mais rápido, mas você vê que tem montadoras instalando fábricas na região nordeste, né? Então isso influencia, principalmente na percepção dos consumidores. Então eles entendem, eles ficam mais perto da eletromobilidade, né? E a região sul, que já tem uma natureza de aproximação a tecnologias novas, então tem muitos adopters, né, que eles pegam tecnologias de veículos, né, de elétricos. Então, você vê que o Brasil inteiro, não somente uma região sudeste, claro, como o sudeste como líder, né? Eles estão... É uma vanguarda que tá se aproximando de braços abertos para essa revolução, mas em outras regiões também, né? A gente observa. Tem bastante parceiros procurando a gente, né? Falando que a gente é de Acre, de Amazonas, e a gente está precisando, né, de infraestrutura para carregamento e... É uma realidade. A gente já teve outras conversas aqui também na primeira temporada do podcast falando exatamente sobre isso, assim, de como que pessoas podem, inclusive, ganhar dinheiro com implementação ou criação de postos, né? E se antes, na década de 70, se ganhava dinheiro abrindo posto de combustível, hoje, por que não abrir eletropostos em pontos estratégicos, né? Eu estava contando para você antes, fora do ar, né, do caso dos meus pais. Meus pais moram no interior de Minas, numa cidade que tem uma localização muito estratégica. Ela está na beira da 381, a 200 e poucos quilômetros de Belo Horizonte, ou seja, o cara saiu de Belo Horizonte, indo para o interior do estado, para Valadares, para o norte de Minas, ou até para a praia. Às vezes os caras pegam o carro e vão para a Bahia. Sim. Ali é um ponto estratégico para eu poder parar uns 20 minutinhos, carregar minha bateria no carregador rápido e continuar seguindo por mais 400, 500 quilômetros, né? Tomo um lanche ali e continuo seguindo. Tava falando para eles, cara, instala aí uns eletropostos aí na beira da estrada, porque se você pega aplicativo também e vê o que tem de eletroposto por perto, não tem muito ainda. Tem pouco. Meu pai falou, mas isso aí daqui a pouco vai estar infestado de gente com eletroposto. O que a gente está falando aqui é exatamente o contrário. Calma que ainda tem muito chão pela frente. E se eu ainda coloco placa solar própria nesses postos, eu estou vendendo energia com custo zero. Né? Então, assim, ainda tem essa questão de conseguir fazer um dinheiro aí a mais que possa fazer sentido até para o pequeno empresário. Porque o investimento para eu criar um eletroposto é de quanto? Varia, claro, da velocidade muito, de carregamento. Sim. Se a gente for pegar de um carregador rápido, tá? Investimento é robusto, sim, por volta no valor de 200 mil. Né? Iniciais, dependendo da potência, claro, e da de instalação que já é existente. Né? Mas nesse caso, principalmente, assim, vocês também não subsidiam, mas vocês facilitam o pagamento para que esse dinheiro seja recompensado o mais rápido possível para o investidor. Com certeza. E, inclusive, isso é um dos diferenciais da nossa empresa, da nossa marca, porque a gente enxerga que agora não é o momento de de aumentar o faturamento das empresas de carregadores. Né? Por exemplo, dentro da nossa marca, a gente tem uma política de subsídio, né, por nós mesmos. Então, a gente sempre fala, né, para os nossos clientes que você não vai encontrar mais um carregador com custo-benefício maior do que o nosso. Então, a gente tem aquela política de cobrir sempre o preço mínimo, né, dos equipamentos, porque a nossa meta é de ampliar, pela essa difusão de carregadores, né, pela essa rede de recargas pelo país, ao invés de simplesmente vender o equipamento.
Eu falando, se meus pais colocassem, por exemplo, de um lado e do outro da rodovia, um investimento de R$ 400 mil ali, com a bateria e a placa solar ali para você poder carregar, cara, de repente você vai ter um faturamento ali de quanto no mês? Quanto que se fatura num posto desses, em média, no Em Brasil média. hoje? É. Se Porque você você vai ter for tempo pegar ocioso e tal, enfim. na estrada, vamos supor, numa situação mais real, né? Na estrada, com carregador rápido DC, né? Por volta de potência de 60, né? A 120, você teria um faturamento de 7 mil a 10 mil. Tá? Ou Isso é seja, um em 20 faturamento meses você tem o pagamento de todo o investimento com certeza, de com volta. certeza. Com a nossa política, a gente consegue baixar ainda mais né, esse custo de instalação. A gente estava falando de uma média de 200 mil. Né, E se eu por tenho a geração de custo. energia gratuita, mais fácil ainda. É um casamento perfeito, né? Um casamento de aproveitando a energia solar de toda a condição que o Brasil tem. Né? E principalmente Norte, Nordeste, pô, tá aí. Com certeza. Uma outra coisa, assim, que também a gente estava conversando em outras conversas sobre isso, é que o grande empecilho hoje é a infraestrutura que vem de trás. Se eu vou botar um carregador elétrico em determinado lugar, eu tenho que ter a preparação da rede. Da Enel, por exemplo, para poder chegar aqui em São Paulo, né? Para poder chegar com essa potência ali para mim. Sim. Aí trava um pouco, né? Vocês ajudam nessa parte também? Sim, a gente ajuda a entrar em contato com as concessionárias, né? Claro, isso é uma condição, inclusive a gente faz na consultoria técnica e financeira para os nossos clientes, em escolher um lugar bom. Primeiro, considerando o fator de rotatividade do carro elétrico, então tem que ter uma necessidade de carros, uma frota elétrica passando. Segundo ponto mais importante é verificar se o lugar já tem uma infraestrutura de rede elétrica e de concessionária já pronta. Exatamente. Se você tem fornecimento de tensão suficiente, com uma demanda energética suficiente, você consegue reduzir até metade o seu investimento inicial e começando com um valor, por exemplo, tem um cliente nosso que começou com 50 mil. Olha a comparação com 200 mil, 50 mil. Sim. Então, você escolhendo o lugar é importante. Isso é um fator decisivo para você, que influencia no seu tempo de retorno. Cara, agora eu queria voltar no outro ponto mais cultural também, como a gente começou falando de cultura, de como que esse mundo da eletromobilidade evoluiu muito na China, né? Como que você vê esse crescimento lá? Porque eu tenho uma pirâmide aqui que eu estava mostrando, a gente está mostrando agora na tela para vocês, de 109 marcas de carros elétricos chineses, que você já bateu o olho falando, mas um monte dessas aqui já não existem mais, porque ou foram compradas por outras, ou faliram e tal. Mas assim, teve um momento, como a gente falou, né, do plano do governo chinês aí de eletromobilidade e tal, de energia limpa, sim, que se pulverizaram empresas de fabricação de carro elétrico pela China inteira. Sim. E quando a gente fala de China, a gente tem também uma coisa que se eu produzir e focar em uma só província, eu já tenho uma população do tamanho do Brasil. E aí, o que já me contaram outras pessoas também chinesas, o Enxie, por exemplo, que é um cara bastante estudioso da China, ele me contava que às vezes esse subsídio, ele acontecia em cada uma das províncias. Sim. Então, a província A começou a desenvolver uma fábrica de carro elétrico lá, a B também. Então, logo de cara, eu já tinha 20 fábricas nascendo juntas, que em algum momento elas iam ser concorrentes quando elas fossem abrir para o mercado, né? Como que foi esse crescimento, assim, você que acompanhou de perto? Muito legal, uma pergunta interessante. Sim, já existiram diversas marcas, nós chegaram a bater mais de 100 marcas. Né? A gente vê isso como também o fator do governo, né? Porque, assim como você disse, a província, cada governador de cada província, eles têm um subsídio diferente, eles querem criar uma marca, né? Começando com uma marca regional e com o crescimento dessa marca, eles vão disputando o mercado nacional da China. Então, a gente vê fabricantes, né, de diversas origens. Né? Por exemplo, recentemente, a Xiaomi, né, um fabricante de celular, eles entraram para a fabricação de carro. Né? Assim como a Apple tinha um projeto de carro, né? A Sony tem um projeto de carro. Então, é muito legal que a gente vê essa onda de que todo mundo está querendo entrar nessa onda de carros elétricos. Mas no final da história, no final do dia, a gente tem que ver quem oferece, né, o melhor valor com custo-benefício maior e com uma qualidade, claro, do carro. E é uma competição que a gente vê. Muito legal. E aí, assim, eu estava no Salão de Xangai agora desse ano também e comecei a perceber uma mudança muito grande das marcas ocidentais tentando entender o mercado chinês. Porque até então era isso, né? Elas eram soberanas ali nos carros a combustão. Sim. E de repente você vê uma Volkswagen entrando na China com carros adaptados para o mercado chinês. Você vê a Audi mudando o logo mega tradicional só para o mercado chinês. Sim. Você vê uma BMW se esforçando para poder chamar atenção ali. Né? Cara,
Como que você enxerga assim, essa mudança do Ocidente agora, tentando correr atrás do mercado chinês, que dentro do segmento de elétricos, né? Porque na prática eu acho que é isso que está acontecendo, na minha visão. Sim. Eu acho que na visão do consumidor, na visão do público geral, como agente, isso é bom. Por quê? As marcas elétricas estão botando uma pressão nas marcas tradicionais. Então, no sentido de evolução de tecnologia, no avanço tecnológico, também no sentido de baixar o valor, baixar o preço de um carro tradicional a combustão. Então, a gente vê que isso é bom para os consumidores, né? E a gente observa que a China tem tratado esse segmento de eletromobilidade como um segmento de ultrapassagem, né, das marcas ocidentais, digamos assim. Então, eles têm investido bastante, né, para as montadoras, né, eles têm investido bastante para a recarga, para que um dia eles consigam exportar. E isso é um pensamento de, talvez, anos atrás, e hoje a China é a maior exportadora, né, de carros elétricos. Eles conseguiram alcançar esse objetivo. Mas a gente vê que agora as marcas ocidentais, como você mencionou, na Audi, BMW, Mercedes, eles estão correndo atrás da eletrificação. Eles estão pedindo mais tempo, né, para se adaptar e também querer dividir esse mercado automobilístico. Agora, assim, vendo isso que você está falando, assim, você, inclusive, que está nos assistindo, que entende muito de carro elétrico, pode jogar pedra e faz comentário aqui falando se esse comentário que eu vou fazer aqui agora faz sentido ou não. Mas, na minha visão, o Salão de Munique agora fez... A gente vendo os lançamentos, claro que teve muito lançamento elétrico também, mas eu sinto que as montadoras ocidentais meio que estavam ali numa coisa de, não, eu preciso mostrar um lançamento elétrico muito incrível e tal. Eu sinto que elas meio que perderam a vergonha de falar, não, o lançamento a combustão também é muito legal, porque é onde elas conseguem ter essa vantagem. E com isso elas conseguem ganhar tempo também e ganhar faturamento, enfim, né? Continuar indo nessa linha que funciona muito bem para elas ganharem tempo frente ao mercado chinês que, cara, nesse momento é difícil competir, né? E no final das contas, assim, até... mudando já de assunto, eu acho que quem está ganhando essa corrida toda, nessa brincadeira toda, quem está ganhando são as empresas de tecnologia. Sim, porque você vai no Salão de Xangai certeza. também, no próprio de Munique, quem está lá? Intel, que vende processador, que tem que estar em todo carro. Huawei, com toda a tecnologia. A própria Xiaomi, a parte de tecnologia e de bateria. Você pega a Sony, com toda a parte de entretenimento dentro dos carros. Essas marcas, elas estão no meio do caminho, elas vão vender para um lado e para o outro, tá tudo bem. Eu acho que no final das contas, as de tecnologia é que estão ganhando força com essa disputa. Com certeza. Hoje em dia, a gente observa não somente mais uma empresa de um ramo isolado, né? A gente vê que é uma difusão, uma mistura de empresas, e principalmente você falou, né, empresas tecnológicas, que antigamente que você nunca se imaginava, né, vendia eletrodomésticos e vendiam qualquer tipo de produtos, hoje em dia estão entrando para carro elétrico. Então, de uma ou outra forma, eles aproveitam alguma habilidade, né, já existente da empresa, da marca, para jogar, para se juntar a essa eletromobilidade. Porque todo mundo enxerga que isso não é mais um futuro, isso é uma realidade que está acontecendo agora. Boa. Pessoal, a conversa tá boa, mas assim, a gente já estourou o tempo um monte. Tem mais algum ponto que você gostaria de falar sobre a Apple Watch? Coisa que de repente vocês pensaram em falar e a gente não comentou aqui, um ponto interessante? Sim, eu acho que uma coisa muito importante, principalmente vem da trajetória da Apple Watch aqui no Brasil, né? A gente tem no Brasil, a marca Apple Watch tem um pouco mais de 3, 4 anos, né, aqui no Brasil. Mas muito antes da criação da marca aqui no território nacional, a gente já tinha presença aqui no Brasil, né? A gente então vendia equipamentos wet label para algumas marcas grandes renomadas aqui no Brasil. Então, vendo toda essa trajetória, acompanhando o crescimento do mercado brasileiro, a gente vê que alguns diferenciais que a Apple Watch tem são importantíssimos, né? Principalmente falando de operação aqui nacional. Então a gente monta um time brasileiro, a gente monta um time de pessoas no Brasil, para atender melhor, né, a questão de culturas diferentes que a gente discutiu bastante. Então, para saber a dor, né, que os consumidores e os parceiros sentem aqui, então a gente consegue reagir de uma forma mais eficiente às mudanças, né, regulatórias constantes aqui no Brasil, e também a gente consegue se adaptar melhor à realidade brasileira. E além disso, eu acho que é muito importante agora
é de a gente deixar essa visão, né, de um crescimento olhando para o faturamento. Claro, o faturamento é muito importante e saudável para uma empresa crescer, reinvestir na tecnologia, né, e oferecer uma qualidade melhor. Só que tem que todo mundo juntos, né, assim como eu falei, um alinhamento entre o governo, o Estado, com a indústria, as empresas, com o mercado de consumidores, né, para a gente receber a mobilidade elétrica de uma forma mais calorosa, né? De a gente desmistificar vários mitos, né? Várias mentiras, digamos assim, preconceitos contra carros elétricos. Isso é importante. E eu acho que uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que a EvoWatch tem fábrica própria e centro de P&D, pesquisa e desenvolvimento próprio, contando com um time de mais de 30 pesquisadores. Então, isso é importante porque a gente consegue oferecer, né, de ponta a ponta, ter o controle de toda a cadeia de suprimentos e de tecnologia que a gente está entregando. Então, faz diferença. faz diferença. Não, isso que você estava falando, né? A China contratando o time 100% brasileiro e você estava conversando com a Maria Luísa ali que agora chegou a hora do time brasileiro ir para a China conhecer a China também. Exatamente. Para entender a realidade de lá. Exatamente. Perfeito. Bom, como eu falei já no meio do episódio, né? Todos os links estão aqui junto do episódio, seja do LinkedIn do Daniel para vocês entrarem em contato, da EvoWatch aí para vocês também conhecerem um pouco mais da empresa. Eu agradeço demais aqui, Daniel Fang, CEO da EvoWatch. Prazerzão, a conversa foi ótima, espero que você também tenha gostado. Prazer, Valeu, meu. cara. Muito Obrigadão. obrigado. E até semana que vem com mais um All Connected.